E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Hernani Souza e abriu as portas da sua casa e eu sentei, hospedei e falei, por que não gravar um vídeo falando a respeito de alguns pontos interessantes da Bíblia Sagrada? É claro que isso vai ser uma série que vai ser trabalhada aqui no canal e a série, eu já quero colocar o tema dessa série como Cafezinho Bíblico. Se você tiver alguma sugestão de um tema melhor para essa série, eu aceito com toda humildade, pode ficar à vontade, que eu estarei colocando isso como tema para essa série que a gente vai tratar a respeito de alguns pontos da Bíblia Sagrada. E para começar isso, eu pensei, por que não falar sobre a questão da salvação fora da pessoa de Cristo? Aí você pode estar aí do outro lado, meu Deus, o que esse cara acabou de falar? Esse cara é um louco. Isso aí deve ser algum adepto do diabo que veio para acabar com a nossa fé cristã. Não é isso, gente, não é isso. Ele está aqui, também tem uma caminhada com Cristo. Nós somos salvos e alcançados pelo sangue de Cristo. Nós cremos no sacrifício de Cristo, entendemos que Ele é suficiente para proporcionar salvação para toda a humanidade. Mas, na verdade, a gente quer trazer aqui uma questão que ficou na minha cabeça, eu acabei compartilhando com o Hernani, que é pensando naqueles que não tiveram acesso aos escritos que retratam esse momento que registra o sacrifício de Cristo ali naquela cruz do Calvário. Nós temos acesso através da Bíblia Sagrada. Mas e aqueles que não tiveram acesso? No caso, que nasceram antes de Cristo? Como seria esse processo de salvação dessas pessoas? De que forma elas entendiam, né, esse caminho para a salvação? Então este é o ponto, essa é a temática para este primeiro momento nosso, tratando a respeito dessa questão que surge aí baseado na Bíblia Sagrada. A gente pensa no Velho Testamento, como essas pessoas se achegavam nesse processo de salvação, como eram incluídas nesse plano de salvação. Fora da Bíblia, como as pessoas também se achegavam a esta questão da salvação. Então é este o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Se você quiser, pode também contribuir aí nos comentários, a gente vai ler com carinho os seus comentários e vai também chegar a um consenso, a um pensamento. A ideia também não é divergir ou criar contenda, nós não queremos criar contendas com ninguém, apenas queremos trazer uma informação de acordo com como nós pensamos, buscando em alguns livros, em alguns recursos da filosofia, na própria Bíblia Sagrada, né, na nossa vivência aí, também tem nas nossas dúvidas, procuramos sondar algumas fontes e chegar também a alguma conclusão, ou pelo menos chegar próximo de alguma conclusão. Então, para isso, hoje, Hernani Souza está aqui, ele é famoso, conhecido aqui em nossa cidade, Vitória da Conquista, como cabeça de Bíblia. Pensa no camarada que tem aí mais de 1 tera de HD reservado nesse cérebro pequeno que Deus deu, mas que suporta muita informação. Então ele vai cooperar, vai contribuir para que a gente possa chegar aí, através dessa explanação baseada nesse tema de hoje a respeito da salvação fora da pessoa de Cristo, e entender como essas pessoas chegavam à compreensão do que significava a salvação para eles, ok? Então vamos lá, Hernani Souza, fica à vontade para se apresentar. Olá pessoal, como você já falou, esse assunto é um assunto um pouco, diria, polêmico. Bota mais gás, olha pessoal, bota mais gás, tá triste, balança, Não, vai não, ter foi não, salvo, não, velho. eu sou assim mesmo. Não, cara, é peteca, que pula no assalto mortal, não. Então vamos lá, essa questão aí ela foi discutida por Orígenes, Cipriano, foi discutida por Tomás de Aquino, foi discutida por o Papa Bonifácio do século XVII. Então já entendemos logo de cara que não é uma interrogação minha. Não é. Já existiam pessoas também que pensavam, e essas pessoas que não viram Cristo, que não tiveram acesso aos escritos que registram de fato o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Então essa pergunta também já foi feita por várias pessoas. Irineu de Lyon. Então assim, são informações que os pais da igreja, eles quebraram a cabeça para tentar explicar isso aí. Alguns explicaram, outros se embolou lá, não conseguiram explicar. Se perderam buscando entender. Porque na verdade não é um assunto tão fácil também. Não é um assunto tão fácil. Agora sim, o que a gente levanta é informações dentro de contextos culturais. Na Grécia Antiga, os gregos tinham uma praça, e na praça que esses camaradas se reuniam na Grécia, eles tinham uma ideia chamada de didascalon. O que é didascalon? Didascalon significava lugar do ensino, porque eles se reuniam nesse lugar para ensinar, para responder perguntas
que às vezes outros não tinham condições de responder, os gregos tinham a visão de procurar explicar de onde as pessoas vieram, para onde elas estavam indo, esse tipo de coisa, porque até hoje, quando nós passamos por dificuldades na vida, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é: por que eu nasci? Para estar vivendo isso era melhor não ter nascido. Jeremias se indignou com a situação no capítulo 14. Jó também se indignou com a situação no capítulo 3. Jó procurava a morte de maneira tão tremenda que ele falava: olha, eu procuro a morte mais do que aqueles que procuram tesouros. Chegou a amaldiçoar o dia. Chegou a se amaldiçoar, está nesse mesmo capítulo que é no 3. Então o que acontece? Os gregos já pensavam diferente dos judeus. Eles procuravam dar essas respostas também para as pessoas que queriam saber de fato para onde eles iriam, até porque a humanidade, desde Adão até nossos dias, eles sempre foram tendenciosos a querer saber se existiria um mundo depois da morte, né? Para onde é que eu vou depois que eu morrer? Qual é a finalidade de vida? Para que eu estou na Terra? Os filósofos, inclusive Sócrates, quando ele foi condenado a tomar um veneno chamado cicuta, no ano 350 a.C., não se pregava a salvação. Quem falava que haveria um Salvador? Então o que acontece? Sócrates ele pregou contra a idolatria dos atenienses, ele pregou contra a imoralidade dos atenienses, era um cara muito ético. Quando você pega para esmiuçar a vida do Sócrates, você vai perceber que o cara era um cara que eu diria que, se vivesse hoje, era um cara cheio de moral na sociedade. De você olhar e falar: poxa, esse cara é digno de tamanha moral, porque olha, o cara fala bem, o cara paga suas contas, o cara é bacana, o cara é todo ético, referência, seria uma referência. Então o que acontece? Quando ele prega contra a promiscuidade, a imoralidade dos atenienses, alguém vai trazer esse relatório para o povo de Atenas, porque havia a imoralidade e o povo ganhava com isso. Havia a promiscuidade e o povo ganhava com isso. E eu vou fazer um paradoxo. Eu diria que a época de Sócrates seria um protótipo para os dias de hoje. O povo hoje eles ganham em cima da imoralidade. Eu diria que a sociedade ela se alimenta da imoralidade. A imoralidade está em ascensão. Está em ascensão. Entendeu? Eles ganham em cima disso. Eles não estão preocupados com a pessoa. Eles estão preocupados com o que as pessoas podem trazer. Então, tem aqui uma frase de Bob Marley, eu acho interessante, cara, porque envolve muita coisa. Bob Marley fala que Deus fez as pessoas para serem amadas e as coisas para serem usadas. Mas está ao contrário. Se inverteu os valores. Inverteu. As pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Então, tipo assim, se você tem e pode trazer benefício, eu vou querer usar aquilo que você tem. Sócrates, por pregar contra, negão, ele foi condenado, trouxeram o veneno chamado cicuta para ele. Quando ele foi tomar esse veneno, alguém disse: Sócrates, renuncia, não faça isso. Para que morrer desse jeito? Você é um grande mestre, você é referência aqui para nós. Vamos ficar sem um mestre. Ele disse: eu morro e a minha alma voltará para a eternidade, para os braços do meu Senhor. Aí a pergunta é: quem pregou para Sócrates que havia um Senhor? Quem pregou para Sócrates que havia uma eternidade? Porque até então Cristo não havia se manifestado então. Cristo é 350 anos depois. Aí, beleza, como se não bastasse, mais à frente vem seu aluno, chamado Platão. E Platão, ele forma a sua academia, a sua república. E é dessa ideia de academia que surge o termo acadêmicos, em homenagem a um cara chamado Academos, que era amigo do pai de Platão, amigo íntimo. Então ele forma essa academia, dando o nome de Academos, e aí temos hoje a ideia de acadêmicos. Beleza. Só que nessa finalidade de lançar ou fundar essa academia, Platão também tinha suas convicções. Ele dizia o seguinte, que o corpo era a prisão da alma. Então essa alma que estava dentro do corpo, estava vinculada ao corpo, ela não podia pensar livremente 100%, ela tinha um limite, porque estava agarrada ao corpo. O corpo era a cadeia da alma. E essa alma ela não podia
expressar suas palavras de forma, eu diria que mais objetiva, ela tinha seus limites. Então Platão dizia o seguinte, que o corpo tinha que descer à sepultura para a alma ser liberta do corpo, voltar para a eternidade e este, por sua vez, poder pensar 100% livremente. Então Platão também tem a percepção que existe uma eternidade, certo? Eu vou até pegar, eu vou voltar bem mais antes desses camaradas. Vamos lá para Provérbios 15, verso 24, onde Salomão escreve dizendo que o caminho do sábio é para cima, a fim de evitar o inferno que está embaixo. A pergunta é, quem falou para Salomão que existia um inferno? Quem falou para Salomão que existia um céu? Um caminho de salvação, e esse caminho de salvação era o lugar onde ia as almas dos justos. Mas tem um problema aí nessa ideia de Salomão. O problema é que quando as pessoas morriam naquele período, não subia, descia. Todos desciam. E se você for esmiuçar com mais afinco, você vai perceber, e o livro do capítulo 4 de aos Efésios, a partir do verso 8, vai explicar isso. O capítulo 3 de 2 Pedro vai explicar isso. Então, no caso, Salomão, de uma forma espontânea, vamos dizer assim, ele já visualizava no seu entendimento uma ação futura, né? Daqueles justos que subiriam, né, ao encontro do próprio Cristo, sim. Né? Mais à frente, anos e anos e anos e séculos depois. Então, eu entendo, baseado nessas ideias, inclusive um dos pais da igreja chamado Orígenes, que eu citei a princípio, ele pegou toda a filosofia de sua época e sistematizou e exemplificou dentro do cristianismo, acreditando-se que muitos filósofos que vieram do século V a.C., esses por sua vez alcançaram salvação através da sua ética na sociedade, a partir do seu posicionamento na sociedade, como Tales de Mileto, Demócrito de Abdera, Anaximandro, Anaximenes, Anaxágoras, e aí veio uma cacetada de cara que ele pregava que provavelmente alcançou salvação em Deus sem ter conhecimento direto com a pessoa de Cristo. Isso, a gente vê que isso é fora dos escritos sagrados, né? Isso é fora. Se tratando dos escritos sagrados, todos os personagens do Antigo Testamento, até a chegada de Cristo, não tiveram acesso a esse episódio que ocorreu o sacrifício de Cristo. Então, eles entendiam que o acesso à salvação seria diretamente ligado à pessoa de Deus, sem um intermediador. Sim. É isso que eu poderia afirmar aqui, né? Sim. Não estou errado nisso. Não, claro que não. Então, o pensamento que eles tinham de ter Deus como ser suficiente para garantir para eles uma vida posterior à morte, se dava nessa crença única naquele Deus que foi apresentado para Abraão, para Isaac, para Jacó e assim sucessivamente para a sua geração. Vamos chegar mais perto aqui de um povo que é contemporâneo nosso, os judeus. Os judeus ortodoxos, por exemplo, os antigaços, eles não acreditam na pessoa de Cristo. Eu não estou tirando o mérito da pessoa do Senhor, perfeitamente entendam vocês que os judeus acreditam lá de uma forma e nós temos as nossas convicções e respeitamos a deles. Então o que acontece? Os judeus ortodoxos, eles acreditam só no eterno, só em Deus. Suficiente, assim como aqueles que foram antes de Cristo. É por essa razão que o capítulo 13 de Zacarias, capítulo 13 a partir do verso 6 ali a 8, quando o Senhor pisará no Monte das Oliveiras, ele vai mostrar as suas mãos furadas. Então, ao mostrar as mãos furadas, os judeus que acreditavam em um só Deus falaram, nossa, vai tomar um susto. De fato que e alguém vai perguntar, falar, quem é esse? Quem é esse? Aí ele vai dizer assim, eu sou aquele. E essas mãos furadas por quê? O que aconteceu com você? Aí ele vai dizer aqui, essas feridas foi que eu absorvi, que eu obtive através dos meus amigos, que foi a igreja, o povo que ele deu a vida e tal. Então, quando eles perceberem isso, vai cumprir-se o capítulo de número 10 aos Romanos, verso 9, onde está escrito que aquele que confessar o Senhor será salvo naquele dia. Baseado nessa informação. Então, no caso, esse versículo que você acabou de apontar aqui agora, ainda vai se cumprir. Vai se cumprir para esse episódio aí, em que eles vão reconhecer Cristo como suficiente. Isso. Até então, eles não reconhecem Cristo como suficiente. Eles aguardavam o Messias glorioso, cheio de pompa,
um Messias que viria montado em um cavalo branco e governaria, que pisaria na corrupção, mas o Cristo que veio foi totalmente o que eles não esperavam. Nossa, montado em um jumento, desse jeito aí, com os cabelos cheios de sol na cabeça e tal. Não dá, isso aí não serviria para nós. Não dá. Então assim, quando esse Messias que veio montado em um jumento vier novamente cheio de glória, aí que eles vão reconhecer. É por isso que ele diz que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Ainda que ele apontando para a salvação. Mas nós temos a convicção que Cristo de fato é o nosso mediador entre Deus e os homens, é o nosso Salvador. E estamos aí junto com ele até ele voltar. Mas é isso aí. É um assunto assim, um pouco delicado, mas a gente achou por bem começar por ele. Até porque se você que está vendo esse vídeo aí agora e você entende, né, que a nossa fé é uma fé que vale a pena, né? Certa feita eu comentei também com o pessoal lá na igreja que há dúvidas também para a gente que serve a Cristo. E a Bíblia também tem alguns personagens que quando se receberam a ordem de seguir a Cristo tiveram dúvida. Filipe chegou para Natanael e falou, o camarada que as profecias disseram está aí. Aí só que o camarada que ele esperava um camarada de um lugar que viesse de um lugar de luxo, mas falaram que esse camarada deveria ir da onde? De Nazaré. Aí ele falou assim, pode alguém porventura alguma coisa boa de Nazaré? E foi até bom você citar isso aí, porque na verdade há uma interpretação errada do próprio Filipe em afirmar, pode vir alguma coisa boa de lá. Natanael, perdão. Natanael, ele foi infeliz a falar isso. Por quê? Porque a ideia dele é, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Ele se esqueceu que o profeta Jonas veio de Nazaré. Então o profeta Jonas era o primeiro profeta transcultural do Antigo Testamento. Por mais que teve as suas brigas com Deus, porque Jonas sofria por conta de uma situação que qualquer um sofreria, foi a perda da família e tal, que os assírios tiraram a vida das irmãs e tal. Então tinha essa briga com Deus, mas era um profeta, homem de Deus. Tinha um ressentimento. Então assim, por que Natanael diz isso? Porque ele aguardava as profecias baseadas em Miqueias, baseadas em Isaías, baseadas em várias passagens bíblicas que o Messias viria para detonar mesmo, para estabelecer um governo aqui milenar, para fazer coisas bacanas, para curar cegos. E aí quando ele viu Cristo, ele falou, não tem condições. Logo de lá, porque Nazaré era um lugar, eu diria que excluído da sociedade. Seria um gueto. Seria mais de fato. Uma favela, de fato. Hoje, uma comunidade, como você vai entender. Não de fato, isso mesmo. Então, tipo assim, logo de lá, vai ver o que de bom. Eu acho tão importante perceber essas informações, porque no capítulo 2 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, o texto fala bem assim, e nos dias de Herodes nasceu Jesus Cristo. Por que Mateus vai enfatizar nos dias de Herodes? Ele poderia colocar qualquer outra pessoa, uma pessoa mais importante do que Herodes, mas nos dias de Herodes havia uma corrupção exagerada. Então Cristo vai nascer em uma época de corrupção, vai crescer no meio dos corruptos e vai sair da terra incorruptível, para quebrar qualquer informação contrária de alguém que dizia que ele não seria o Messias. Não tem condições. Ele nasceu em uma época difícil, cresceu em uma época difícil, viveu com um povo difícil e saiu sem pecado no meio de pessoas que viviam de forma tão desenfreada. Então não poderia ser outro a não ser ele. Mas Natanael, né, teve uma informação errada concernente à pessoa de Cristo. E essa informação errada gerou dúvida a respeito se Cristo seria suficiente, né, para sanar essa sede também, que com certeza ele tinha, assim como os outros discípulos. Até porque Filipe não ia chegar para ele, o cara que a gente tinha expectativa está aí. Então entende-se logo que ele também tinha essa expectativa de ser salvo. E a gente vai perceber mais coisa no texto, que ele só vai ter uma concepção mais acurada da pessoa de Cristo quando ele fala, olha, eu te vi debaixo da figueira. Isso foi para ele, nossa, debaixo da figueira, porque havia uma história, né, atrás disso aí. Então quando há uma história, ele fala, nossa, esse negócio da figueira tem tempo. Ele disse que me viu, eu só contei para Filipe, só ele sabia que eu estava aqui. Ele disse que me viu debaixo, de fato você é um profeta. Aí ele tomou outro susto, que ele falou, só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira, você vai ter visão, você vai ver escadas subindo e descendo e tal. Então você vai ficar na mesma ideia de Jacó.
vixe, não tem para onde correr, é ele mesmo. Então aí já foi suficiente para garantir Já para foi ele suficiente a pra salvação que ele tanto esperava. Então é isso, pessoal. Nós encerramos aqui esse primeiro vídeo da série Cafézinho Bíblico. Volto a dizer, se você tiver um tema aí sugestivo para a gente, eu estou aberto ao primeiro vídeo ainda, a gente pode mudar. Mas a gente agradece a atenção de vocês que viram esse vídeo até aqui. Quero agradecer a Hernani também por já abrir com honra, chave gloriosa aí de honra aí, com essa informação rica também baseada no campo da filosofia. Nós estamos aí. Se você tiver algum tema, quiser sugerir também para a gente, comentar, falar aqui, fique à vontade, pode participar, comente, deixe seu comentário, e que a gente também vai estar aí fazendo uma busca pelo conhecimento e proporcionar esse compartilhamento a você também que nos vê aí agora. Hernani, suas considerações finais. As minhas considerações é que você venha ser edificado com essa palavra, com essa pequena palavra aqui entre eu e Simeão, e comente, compartilhe, divulgue, seja abençoado, abençoe famílias, tire dúvidas, se porventura tiver alguma, quiser que a gente grave outros vídeos concernentes àquilo que você almeja, é só falar conosco, estamos aí. Nós não temos todo o conhecimento. Eu sempre digo que eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso saber de tudo um pouco. Porque às vezes o povo, eu queria saber isso aqui, talvez você não sabe de tudo. Mas você tem uma noção do assunto, você pode tentar abençoar com aquele assunto que você pode falar dentro do mesmo assunto que a pessoa tem certas dúvidas. Então, Deus te abençoe, abençoe sua família, e estamos juntos aí, que Deus venha nos enriquecer de sabedoria para a glória do seu nome. É isso aí, pessoal. Nós esperamos você no nosso próximo vídeo da série Cafézinho Bíblico. Até o próximo vídeo. Valeu!